Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos novamente dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Começamos o nosso trabalho de hoje, se o meu tablet permitir. Vocês já sabem que esse meu tablet aqui, ele é da época dos dinossauros, comentando a nossa lição do dia, que é a lição 34, né? Eu poderia ver paz em vez disso, né? Lembrando que a projeção dá lugar à percepção. Então, se eu começar a cultivar a minha paz mental através da prática da oração, do meu diário de mudança de atitudes, da meditação, das leituras de livros da verdade, né, que me falem sobre a verdade, eu vou começar a projetar paz. Então, eu vou começar a ter essa paz devolvida para mim, né? E ultimamente eu tenho ficado impressionada como eu tenho ficado em paz com as coisas que estão acontecendo aí na política brasileira, que vocês já sabem, que eu já comentei aqui, que pra mim, né, não tô aqui pra julgar a opinião de ninguém, mas que pra mim não são nada do que eu gostaria que fossem, né? E eu estou super em paz, conseguindo emanar amor, conseguindo emanar luz, emanar bênçãos, né, para todo mundo que tá lá em Brasília, né, e nos estados também. Muito bem. Hoje, então, nós temos essa prática que eu poderia ver paz em vez disso. E aí, ele sugere como exercício que a gente declare: eu poderia ver paz nesta situação em vez do que vejo agora, né? Como a gente está no nosso trabalho de cura da criança interior, a gente vai declarar também: eu poderia ver paz na minha infância em vez do que eu me lembro agora, né? Eu posso substituir os meus pensamentos de depressão, ansiedade ou preocupação pela paz. Como a gente vai praticar? Eu posso substituir os meus sentimentos de depressão, ansiedade ou preocupação sobre a minha infância pela paz. Eu posso substituir os meus sentimentos de vergonha, de culpa, de humilhação, de rejeição, de abandono, de injustiça em relação à minha infância pela paz. Eu posso substituir os meus sentimentos de mágoa, rancor, ódio, raiva, ressentimento pela paz, né? E eu vou simplesmente treinar isso, né? Ele diz assim: se as invasões à paz da tua mente tomarem a forma de emoções adversas mais generalizadas, tais como depressão, ansiedade ou preocupação, use a ideia em sua forma original, né? E o propósito dessa lição é te proteger da tentação ao longo do dia. E seremos tentados, meus queridos. Seremos tentados. O ego está aí para nos tentar. Se alguma forma específica de tentação surgir na tua consciência, você vai dizer: eu poderia ver paz nesta situação em vez do que vejo agora. Né? Olha que máximo. Então, eu poderia ver paz em vez disso. Muito bem, tá? Agora a gente vai ler o texto do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles. Eu rendo o dia 34, hoje o texto dela, dia 34, é assim: eu rendo a minha mente a Deus, né? Eu me rendo, é mais ou menos assim: eu me rendo a Deus. Mas que parte é essa que eu estou rendendo a Deus? É a minha mente, né? Então eu rendo a minha mente a Deus. Eu entrego a minha mente a Deus, eu paro de resistir.
eu paro de tentar controlar, né? E peço a Deus que utilize a minha mente para os propósitos dele, Deus, para que eu pare de utilizá-la para os meus propósitos egóicos. Aí o texto diz assim: embora a minha mente possa seguir num milhão de direções, eu oro no dia de hoje para que ela vá na direção do amor. Que possa a selvageria da minha mente e do meu coração não mais encorajarem o caos. Que possa a paz de Deus dentro de mim trazer todo o caos a um fim. Quer dizer, colocar um ponto final em todo o caos da minha mente e, em consequência, da vida do lado de fora, né? Buscando ordem no meu universo, eu me abstenho dessa mente destemperada. Eu coloco a minha mente nas mãos de Deus. Eu oro para ser liberado do medo, para que eu possa agora conhecer o verdadeiro amor. A oração: querido Deus, por favor, pare as tempestades dentro de mim, né? Quais são as tempestades perigosas que acontecem na minha vida? As que são realmente perigosas são aquelas que estão acontecendo dentro de mim. Porque como a projeção dá lugar à percepção, então em algum momento elas encontrarão uma expressão fora da minha mente, né? Na minha timeline, né? Faça a minha mente ficar cheia de paz. Pacifique a minha mente e acalme o meu coração. Revele para mim o amor à minha volta, para que o medo possa desaparecer. Amém. Possa terminar, né? Amém. Bonito, né? Muito bonito. Então, gente, hoje eu vou fazer algumas coisas diferentes com vocês por conta de alguns comentários que eu recebi de ontem para hoje nas mensagens. Mas antes eu vou ler a última sessão, a sessão final do nosso livro Pais e Filhos, do nosso querido, maravilhoso, absoluto Dr. Kenneth Wapnick, né? Ficou faltando a conclusão, que é um tema bem pequenininho, uma sessão bem pequenininha que eu não li, porque eu achei que eu faria melhor deixando para ler no final do livro, né? Porque como a gente ia terminar o livro depois da leitura dos anexos, eu achei que seria melhor ler a conclusão no último dia. Então, tenham em mente que vocês agora já leram esse livro na íntegra, na tradução oficial, tá? Quer dizer, a tradução não oficial, né? A versão que eu tô lendo aqui, né? Eu tô traduzindo livremente do jeito que eu acho que é melhor, enfim. Lembrando que vocês têm o PDF desse livro no canal no Telegram, e lembrando que o convite para o canal no Telegram está na descrição deste canal aqui no YouTube. Você vai lá na abinha sobre o canal, você clica no canal Alquimia dos Milagres, aí aparece uma abinha sobre, você entra lá no sobre e você vai saber um monte de coisas a meu respeito. Você vai achar um monte de mantras, um monte de coisas lá, e você vai encontrar o link para o convite para o canal no Telegram, tá? Então a conclusão ele diz assim, concluo este livro, né, com os comentários sobre a aula que se estabelece entre os pais e os filhos, com um poema de Helen Schucman, A Casa de Meu Pai, que é do Gifts of God, né? Que eu já mostrei para vocês. É uma conclusão adequada para estes comentários sobre a cura das relações com os nossos pais. Porque, como eu observei na introdução do livro, este é o único meio ao nosso alcance de curar a nossa relação com o nosso pai. Quem é o nosso pai? É Deus
Deus Pai, né? Esse cidadão maravilhoso, impávido colosso, né? Que fica lá cuidando da vida dele enquanto seus filhos brincam no playground do metaverso, né? Enquanto seus filhos fazem M por aí, né? E ele não deixa de nos amar nem por um segundo sequer, porque o amor dele não é condicional de forma absolutamente nenhuma. Não é de forma alguma. O amor de Deus por nós é condicional. Na verdade, quando Deus olha para nós, o que ele vê? Ele vê a criança amada, o filho perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, com quem ele está muito satisfeito. É assim que ele olha pra gente, tá? Insistir que nós somos... Isso aqui é muito importante, eu quero que vocês anotem aí na agendinha, tá? No dia 3 de fevereiro. Anotem no caderno, rabisquem, colhem os adesivos de Hello Kitty que vocês tiverem aí. Eu vou ver se eu tenho algum aqui na mesa aqui da minha escrivaninha para mostrar para vocês não acharem que eu fico dizendo para vocês comprarem os adesivos da Hello Kitty e eu não tenho. Eu acho que eu levei lá pro meu fichário. Não tenho nenhum aqui, tá? Mas um dia eu vou mostrar para vocês o fichário de unicórnio que eu comprei, que eu ainda não mostrei. Muito bem. Então anotem. Insistir em que somos filhos dos nossos pais e não filhos de Deus é insistir no fato de que somos árbitros do que é, daquilo que é correto para nós e para o mundo. Quem nunca, né? O que você prefere? Você prefere dizer que você sabe o que é certo para você? Ou você prefere dizer que você sabe o que é certo para o mundo, né? Eu caio na segunda categoria. Esse foi um sério defeito de caráter com o qual eu tive que lidar na minha vida e com o qual lido até hoje, né? Essa humildade de dizer, eu não sei o que é melhor para você, meu querido, eu não sei. Faça o que você achar melhor, né? Mesmo que eu esteja vendo lá que o cidadão ele vai encontrar um bueiro aberto na frente, né? Mas ele insiste em andar sem prestar atenção, então eu tenho que ficar quieta e não falar nada para que ele, ao ter a experiência de cair no bueiro, possa então aprender verdadeiramente a prestar atenção no caminho. Porque se eu estou do lado dele o tempo inteiro avisando que tem um bueiro aberto, então como é que ele vai poder exercitar a sua capacidade de prestar atenção no caminho? Eu não deixo. Eu não deixo ele aprender por si, eu não deixo. Eu quero ensiná-lo, né? E por quê? E o porquê disso? Porque eu fico muito desesperada com os meus próprios sentimentos que estão antecipando que ele cairá no bueiro aberto, né? Então, o que eu tenho que aprender? A lidar com os meus próprios sentimentos, né? Diante da dor do outro, né? Então, mas, através do perdão, reclamamos, isto é, clamamos de volta, pegamos o que é nosso por direito, o nosso direito de nascimento natural, de sermos o Filho de Deus, e retornarmos para a casa do nosso Pai. E conosco todos aqueles que ainda temem a quietude e abraçam a dor. Então, como é isso? Temer a quietude. É temer o meu encontro comigo mesma, né? É isso que é temer a quietude. É temer o meu silêncio interior que em algum momento me levará a eu encontrar quem? Ele, Deus, né? Mas o meu ego me diz que quando eu encontrá-lo, ele vai me punir, né? Ou vai me desprezar, ou vai jogar um raio no meu traseiro. E nisso eu acredito. E aí eu não quero entrar dentro de mim, né? Que o lindo poema de Helen nos lembre do suave sorriso que limpa todas as lágrimas, sana a fragmentação do Filho de Deus, aqui Filho de Deus com maiúsculas, tá? E o devolve ao seu justo lugar como filho do seu Pai. Filho, seu e Pai, todas com maiúsculas. Então, a casa de meu pai. Esse poema a gente já leu ano passado, ele umas 3 vezes, tá? Então, vou ler. Santificado seja o meu nome.
Sou um filho de Deus que caminha em quietude. Estendo a minha mão e desde a ponta dos meus dedos a quietude vai ao mundo, vai em todos os lugares no mundo, para aquietar todas as coisas viventes e cobri-las de santidade. Só deixa eu botar o telefone aqui no silencioso, senão ele vai ficar dando apitinho. Seu descanso se une ao meu, porque eu sou um com elas, quer dizer, com todas as coisas do mundo, né? Não há dor que a minha quietude não possa curar, porque ela vem de Deus. Não há penalidade que não se converta em sorriso quando eu chego. Quando eu venho, não venho sozinho. Caminha comigo a luz que o céu contempla como ele mesmo. Sou um filho de Deus. O meu nome é o seu. O meu nome é o nome de Deus. A casa de meu pai é onde está a minha quietude. A casa de meu pai é onde está a minha quietude. Então, onde eu vou encontrar a minha quietude, gente? Eu vou encontrar a minha quietude lá no spa? Lá no retiro de yoga? Não. Se eu encontrar a minha quietude no spa, se eu encontrar a minha quietude no retiro de yoga, é porque eu primeiramente encontrei a minha quietude dentro de mim, não é? Como a gente não consegue encontrar a nossa quietude dentro de nós, a gente fica procurando do lado de fora. Não é isso que a gente faz? É isso, tá? Então aqui terminamos a leitura desse livro maravilhoso, que é o Pais e Filhos, do Dr. Kenneth Wapnick, a nossa aula mais difícil, tá? Na minha opinião, ele é o livro mais importante que nós vamos ler até o final da nossa jornada, tá? Até o final do ano, tá? Muito bem. Eu espero que vocês estejam treinando bastante, tenham lido o capítulo da rejeição do livro As 5 Feridas Emocionais do Ser Humano, né? Gente, onde eu botei o livro? Espero que vocês estejam trabalhando com esse capítulo da rejeição. E só um minuto que eu tenho que achar o livro que eu vou ler o texto aqui agora. Então continuando aqui, eu vou ler um trecho do livro Um Retorno ao Amor, da Marianne Williamson, tá? Não vou começar o Sexo e Dinheiro ainda hoje, porque eu tenho que dar uma olhada nele, eu tenho que me lembrar se ele tá num formato legal para ser o nosso próximo texto, tá? Então eu vou ler esse texto aqui, que é muito legal, do capítulo 6, relacionamento, item 4, a opção pelo amor, tá? Se alguém tiver aí algum livro da Marianne, Um Retorno ao Amor, tiver mais de um, e puder fazer um PDF, me manda por e-mail, por favor, tá? O meu e-mail tá na descrição aqui no canal do YouTube. Eu não posso fazer um PDF desse, porque se eu fizer eu vou destruir o livro. É o único que eu tenho, né? Ou então a gente vai fazer uma vaquinha aí para comprar um, que eu acho que tem por uns R$300 na estante virtual, tá? Aí a gente faz um PDF e coloca no canal no Telegram. Eu já tentei várias vezes conseguir um PDF desse livro e não consigo. Então o item é o 4, a opção pelo amor. Ela começa dizendo assim: o ego é a opção pela culpa, o Espírito Santo é a opção pela ausência de culpa. O ego sempre enfatiza o que as outras pessoas fizeram de errado. Eu quero que vocês ouçam esse texto pensando no pai e na mãe de vocês, tá bom? Eventualmente pensando nos filhos de vocês, se vocês os tiverem. O Espírito Santo enfatiza o que elas fizeram corretamente. O curso equipara o ego a um cão carniceiro, que procura qualquer tipo de evidência para culpar o nosso irmão e colocá-lo aos pés do seu mestre. O mestre dele é
o tomador de decisões, né? Que está escolhendo ouvir a voz dele, né? Digamos assim. Digamos assim, né? O Espírito Santo, da mesma forma, envia seus próprios mensageiros para procurar evidências sobre a inocência do nosso irmão. E o que é importante é que decidamos o que queremos ver antes de vê-lo. Recebemos o que pedimos. Quem procura acha. A projeção dá lugar à percepção. Podemos encontrar, e na realidade vamos encontrar o que quer que seja que procuremos nessa vida. O curso diz que nós achamos que compreenderemos uma pessoa o suficiente para saber se ela pode ou não ser amada, mas que na verdade, a menos que amemos essa pessoa, jamais a entenderemos. A trilha espiritual envolve ser conscientemente responsável pelo que optamos por reconhecer, a culpa ou a inocência do nosso irmão. Enxergamos a inocência dele quando ela é tudo o que queremos ver. As pessoas não são perfeitas, isto é, ainda não expressam a sua perfeição interior. A opção de focar nos erros de personalidade delas ou na inocência de sua alma depende de nós. O que acreditamos ser a culpa das pessoas é, na verdade, o seu medo. Toda a negatividade deriva do medo. Quando alguém está bravo, está com medo. Quando alguém é rude, está com medo. Quando alguém é manipulador, está com medo. Quando alguém é cruel, está com medo. Não existe medo que o amor não seja capaz de dissolver, nem negatividade que o perdão não consiga transformar. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz, e o medo nada mais é do que a ausência de amor. Não conseguimos nos livrar da escuridão batendo nela com um taco de beisebol, porque não há nada no que bater. Se queremos nos livrar da escuridão, precisamos acender uma luz. Da mesma maneira, se queremos nos livrar do medo, temos que substituí-lo pelo amor. Então eu vou ler essa frase aqui de novo, tá? Da mesma maneira, se queremos nos livrar do medo, não podemos lutar contra ele. Temos que substituí-lo pelo amor. Aí vocês vão falar assim pra mim, tá? Mas como eu substituo o medo pelo amor, Jaque? Como assim? O que eu faço? Eu vou lá no meu marido, peço a ele pra me botar no colo? Eu vou lá na minha esposa, peço a ela para me fazer um cafuné? É disso que o curso está falando, Jaque? Não, não é, óbvio. Não é, porque você pode não ter marido, não ter esposa. E aí, em que situação você fica? Deus te abandonou? Não, gente. Você só pode substituir o medo pelo amor em meditação. Só assim. Porque é só em meditação que você experimenta o amor verdadeiro, que é o amor que flui de Deus para você através da sua conexão com Ele, Deus. Ah, Jaque, agora entendi. Então eu tenho que meditar. Não posso ir lá sentar no colo do meu marido. Você pode até sentar no colo do seu marido. Obviamente, se isso agradá-lo, né? Tem homem que não gosta. Aí você não vai fazer que nem eu faço com a minha gata, né? Que eu fico obrigando a gata, apertando a gata, beijando a gata contra a vontade dela. Você não vai fazer isso, né? Só eu posso fazer. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Não tem essa história? Mas você, antes de ir, você vai ter que ter meditado antes, tá bom? Então essa coisa de, eu vou substituir o medo pelo amor, porque agora eu sou um estudante de um curso em milagres, amo a tudo e a todos. Não, gente, não é assim. Não é assim, você precisa se embeber do amor de Deus. Só existe um jeito de você fazer isso e é em meditação, tá? Obviamente que quando você orar, você vai conversar com Deus e você vai receber a sabedoria de Deus, e se você estiver bem conectadinho, você vai receber os dons do Espírito Santo. Tem um vídeo que eu fiz ano retrasado sobre os dons do Espírito Santo. Ele chama-se Os Dons do Espírito Santo.
Eu fiz no Pentecostes de 2021. Ele ficou meio corridinho, poderia ter sido maior, mas era a época que o Instagram ainda estava com limitação de tempo de vídeo, né? E eu estava fazendo os vídeos para primeiramente botar no Instagram. Então eu tinha aquela limitação, tá? Então não se engane. A sua experiência de amor real, ela só pode vir através da meditação. Ah não, Jaque, mas eu sou casada, eu sou super feliz, eu tenho meu marido há 35 anos e nós nos amamos. Tá bom, maravilha. Provavelmente você tem esse relacionamento porque em boa medida você já estava conectado com o amor de Deus. Tá? Mas o amor verdadeiro, o único amor verdadeiro que é possível de ser experimentado aqui é o amor de Deus, né? Vou te dar um exemplo. Se você começar a maltratar o seu marido de hoje para amanhã, provavelmente ele vai embora, né? Se ele for um ser muito evoluído, ele até não vai deixar de te amar. Se ele for um ser normal, ele deixa de te amar sim, porque o nosso amor uns pelos outros é o amor condicional. E tá tudo bem. Não estamos aqui para julgar isso, não estamos aqui para dizer que deveria ser diferente. Porque se dizemos que deveria ser diferente, então estamos no ego. E é onde não queremos estar, tá? A opção pelo amor nem sempre é fácil. O ego resiste muito na hora de abandonar as respostas imbuídas de medo. E é aí que entra o Espírito Santo. Você respondeu corretamente se pensou no Espírito Santo. Nossa obrigação não é mudar as nossas percepções, mas nos lembrarmos de pedir a Ele, o Espírito Santo, que as modifique para nós. Digamos que o seu marido a tenha abandonado por causa de outra mulher. Quem nunca? Você não pode mudar as outras pessoas e não pode tampouco pedir a Deus que as mude. Oh meu Deus, por favor, traga o meu marido de volta. Oh meu Deus, por favor, onde está aquele seu WhatsApp que diz que você traz para mim em 3 dias de volta, né? Onde está, meu Deus? Traga o meu marido de volta para mim, de preferência em 3 dias. Eu tenho 3 filhos para criar. Os filhos são dele, meu marido. E ele me abandonou por outra, que é basicamente 15 anos mais nova do que eu, mais bonita, mais inteiraça, né? Então você não pode mudar o outro e você não pode pedir a Deus que mude, tá? Então, nesse exemplo, trazer o marido de volta em 3 dias é pedir a Deus que o mude, não é isso? Você pode, no entanto, pedir para enxergar essa situação de outra maneira. E aí, aqui nesse caso específico, a gente está falando da ferida do abandono, né? Tinha o marido foi embora, me abandonou. Então, estamos na próxima ferida que a gente começa em março. Pode pedir para que haja paz. Sim, eu posso. Paz onde? Na minha mente. Eu poderia ver paz em vez disso? Eu poderia ver paz em vez do marido que me abandona, né? Pode pedir ao Espírito Santo que mude as suas percepções. O milagre se faz quando, ao conseguir deixar de julgar o seu marido e a outra mulher, a dor que você sentia em suas entranhas começa a morrer, né? Porque, afinal de contas, era o marido que tinha um compromisso com você. A outra mulher estava lá, né? Na dela. Né? Como diz o mestre Masaharu Taniguchi da Seichonoye, ela estava lá vivendo a vida despreocupadamente, né? Em situações como essa, eu já vi que tem alguém pensando assim, não, mas ela deu em cima do meu marido. Mas o seu marido foi com ela porque ele quis, né? Ou a sua esposa foi com ele porque ela assim o desejou. Em situações como essa, o ego pode argumentar que você nunca ficará tranquila até que o seu marido volte para casa.
né? Então aí eu tô dizendo que eu sou vítima do mundo que vejo, que eu sou vítima de forças externas as quais eu não consigo controlar, verdade? Essas forças externas me tiram a paz, ou me dão a paz na hora em que o marido volta para casa depois de 3 dias. E coitado desse homem, quando ele chegar em casa, o que ele vai encontrar, não é? No entanto, a paz não pode ser determinada por circunstâncias externas a nós. A paz emerge do perdão. A dor não emerge do amor que nos foi negado pelos outros, mas pelo amor que negamos a eles. Em um caso como esse, parece que estamos feridos por algo que outra pessoa fez. Mas, e isso aqui é central, é a parte central do texto. Já falei sobre isso com vocês e vou repetir agora, tá? Aprendi com ela, né? A gente aprende no curso, mas no início, quando eu era muito verde ainda, né? Ainda estava muito crua no curso, eu aprendi muita coisa do curso lendo os livros de Mary Ann, por isso que eu leio eles para vocês. Mas o que aconteceu, na verdade, é que o coração fechado da outra pessoa nos tentou a fechar o nosso próprio coração, e é a nossa negação em relação ao amor que nos machuca. E é por isso que o milagre representa uma mudança em nosso jeito de pensar. O desejo de manter os nossos corações abertos, independentemente do que acontece fora de nós. Um milagre está sempre disponível em qualquer situação, porque ninguém pode decidir por nós como interpretar as nossas próprias experiências. Existem apenas 2 emoções, amor e medo. Podemos interpretar o medo como um chamado para o amor. Os fazedores de milagres, diz o curso, são generosos por interesse próprio. Damos um tempo a outra pessoa a fim de que possamos ficar nós mesmos em paz. O ego diz que podemos projetar a nossa raiva sobre o outro e não senti-la em nós mesmos. E a gente já vai falar disso um pouco mais. No entanto, uma vez que todas as mentes são contínuas, né, estão interligadas, também sentiremos o que quer que seja que projetemos sobre a outra pessoa, né? Então, olha só. Se eu tô sentindo raiva do fulano, quem é que está sentindo a raiva? Sou eu. Então, essa emoção raiva, ela está perpassando o meu corpício. E está destruindo e envenenando as minhas células. Enquanto eu tolamente penso que estou, de alguma maneira, prejudicando o outro. Até posso estar, né? Se o outro for permeável a receber a minha raiva. Né? Se o outro tiver uma brecha energética lá nele, eu também estou prejudicando o outro. Se não tiver, gente, volta tudo para mim. Ficar bravo com alguém pode fazer com que nós nos sintamos melhor por um tempo, mas no final, todo o medo e a culpa, eles retornam para nós. Se julgamos a outra pessoa, ela nos julgará da mesma forma. E mesmo que isso não aconteça, nós nos sentiremos como se tivesse acontecido. Viver neste mundo nos ensinou a reagir instintivamente de maneira artificial, indo o tempo todo da raiva à paranoia, ou à defesa, ou a outras formas de medo. O pensamento artificial nos soa natural e o pensamento natural nos soa artificial. O pensamento artificial é o pensamento do ego. O pensamento natural é o pensamento do amor. É o pensamento do Divino Espírito Santo. O amor é a sua verdadeira natureza. O pensamento, a sua programação default, como eu falo, a sua programação padrão, original de fábrica, não é a programação do ego. Não é. É o sistema de pensamento do Espírito Santo. Por isso que no nosso trabalho a gente primeiro descasca o ego, para depois a gente achar o interior, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. Por isso que a gente começa com essas lições bizarras no livro de exercícios, que para a mente egóica são bizarras.
Mas depois que você faz o primeiro ano de lições, depois que você realmente entendeu a metafísica das lições, depois que você sabe onde Jesus está querendo te levar, tudo começa a ficar muito óbvio, sabe? Viver neste mundo nos ensinou a reagir instintivamente de maneira artificial, indo o tempo todo da raiva à paranoia, ou à defesa, ou a outras formas de medo. O pensamento artificial nos soa natural e o pensamento natural soa artificial. Já tinha lido, perdão. Um curso em milagres não quer pintar a nossa raiva de cor-de-rosa e fingir que ela não existe. Esse é um grande equívoco dos estudantes autodidatas, que não tem um mestre para levá-los caminhando com a compreensão da metafísica do curso. Você fala assim, então o curso é negação, então não tem problema não. O meu marido me abandonou por outra, 15 anos mais jovem, me deixou aqui com os meus 3 filhos para criar, sem saber como eu vou pagar o meu aluguel no final do mês. Não tem problema, está tudo bem, eu sou zen. Mentira. Aí olha o que ela vai dizer. A negação ou o que é falso psicologicamente é espiritualmente falso. Então, se aquilo para você é falso psicologicamente, é espiritualmente falso. Se você quer matar o seu marido, fique com isso. Escreva no papel. Hoje, bota aí a data. 3 de fevereiro de 2023. Hoje eu quero matar o meu marido. O meu ex-marido. Escreve amanhã. Eu quero matar o meu ex-marido. Escreve até você parar de ter vontade de matar o seu ex-marido. Claro que não vai ser só escrever que você vai fazer para resolver o problema, né? Mas aí o curso tá aqui para você, para te ajudar com essa raiva. A negação ou a supressão das emoções é falsa. Não podemos dizer, não estou com raiva, eu realmente não estou. Eu não estou com raiva, eu não estou. Eu juro que eu não estou. Não podemos dizer, não estou com raiva, realmente não estou. Li até a página 140 de Um Curso em Milagres. Eu não fico mais brava, quando na verdade estamos fervilhando por dentro. O Espírito Santo nos diz, não tente se purificar antes de vir a mim. Eu sou o purificador. Um dia eu estava a caminho para dar uma palestra sobre o curso. E eu pensei sobre uma mulher que eu conhecia, com quem eu me sentia muito irritada. Aquela que eu contei para vocês do ano passado, eu não li o texto, mas era esse texto. Rapidamente tentei apagar o pensamento como se não fosse divino o suficiente para eu pensá-lo em tal ocasião. Então pareceu que uma voz dentro da minha cabeça disse, ei, eu sou o seu amigo. Você se lembra? O Espírito Santo não estava me julgando por causa da minha raiva. Ele estava lá para me ajudar a ultrapassar aquela questão. Não podemos nos esquecer do papel do Espírito Santo. Não negamos que estamos perturbados, mas ao mesmo tempo admitimos que os nossos sentimentos vêm dos nossos pensamentos sem amor e queremos que esse desamor seja curado. Eu quero que o meu desamor seja curado no outro? Não. Eu quero que o meu desamor, a minha falta de amor, seja curada em mim. É o único lugar onde essa cura é possível, tá? Crescer é nunca se concentrar sobre nas lições das outras pessoas, mas sim nos concentrarmos somente nas nossas. Não somos vítimas do mundo exterior. Por mais duro que seja acreditar nisso, somos sempre responsáveis pelo modo como vemos as coisas. Não existiria um Salvador se não houvesse a necessidade de um. É claro que acontecem coisas neste mundo que tornam o amor quase impossível. Coisas cruéis e terríveis, mas o Espírito Santo está dentro de nós para realizar o impossível.
Ele faz por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Ele nos emprestará a sua força quando a mente dele se juntar à nossa. O pensamento, e quando a mente dele se juntar à nossa, a mente dele se juntar à nossa, o pensamento egóico será expulso. Mas precisamos, e aí é o instante santo, é quando a minha mente se une à mente de Deus no momento presente. Pronto, eu tenho o instante santo. Tá? E aí o pensamento de Deus corrige o pensamento do meu ego. Me tira da mentalidade errada, me devolve para a mentalidade certa, que é minha herança divina de nascimento. Mas precisamos estar conscientes sobre o modo como o nosso ego se sente, a fim de transcendê-lo. Ele não pode iluminar aquilo que Deus não pode iluminar aquilo que mantemos escondido, porque não oferecemos a Ele, e Ele não pode tomá-lo de nós. Imagina Deus vindo e falando: vem cá, me dá o seu ego, me dá o seu ego. Não dou, vem cá, me obriga, tira o meu ego de mim. Não, eu quero meu ego, me dá aqui. Quem sou eu na terceira dimensão sem o meu ego? Preciso dele. Se o Espírito Santo modificasse os nossos padrões mentais sem que tivéssemos pedido, essa seria uma violação do nosso livre-arbítrio. Ela traduziu errado aqui, ela botou da nossa vontade própria, mas não é. Free will é livre-arbítrio, né? Quando pedirmos a Ele que os modifique, Ele assim o fará. Quando estivermos bravos ou irritados por qualquer motivo, precisamos dizer: eu estou bravo, mas eu não quero estar. Eu estou pronta para ver essa situação de outro modo. Era a lição de ontem. A outra maneira de eu ver essa situação, de eu ver isso, né? A lição de ontem. Pedimos ao Espírito Santo que penetre nessa situação e a mostre a nós de uma perspectiva diferente, né? Eu diria que a gente pede ao Espírito Santo para penetrar nas nossas mentes. E aí, então, a gente vê a situação de uma forma diferente. Por quê? Porque a visão é o atributo da mente, é o sentido espiritual do corpo físico, né? O Luiz Antônio Gasparetto falava uma coisa muito interessante. Ele falava pra gente, o que eu dou pro meu cliente é uma nova visão, é um novo ponto de vista, é uma nova percepção. Eu mostro pra ele alguma coisa que ele não está enxergando. É isso que eu faço pelo meu cliente, né? Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade, tá? Aí ela vai contar aquela história que eu contei ano passado, só que aí eu tô com o texto e vocês vão ouvir bonitinho do jeito que eu contei, do jeito correto, né? E não com as minhas palavras, que foi o que eu contei no ano passado. Bom, ela foi na manicure. Ah, que delícia! No salão de cabeleireiro nós temos sempre experiências sensacionais. Eu já tive várias, aprendo muito no salão toda semana. Uma vez eu estava fazendo as minhas unhas e a amiga da manicure entrou na minha sala. Eu não tolerava a sua personalidade. A partir do instante em que essa mulher abria a boca, eu sentia como se alguém estivesse raspando as unhas num quadro negro. Vou raspar aqui pra vocês. Ó, não dá pra ouvir, acho que não dá pra ouvir, tá? Tô arranhando aqui. Uma vez que as minhas mãos não estavam livres, eu não podia ir embora. E como a manicure assistia às minhas palestras, eu me senti muito envergonhada a respeito da minha própria reação. Rezei e pedi ajuda a Deus, né? Imagina, você vai na manicure, a manicure assiste às suas palestras de um curso em milagres, vê seus vídeos no YouTube, chega aquela mulher com a qual você tem afinidade zero, você quer apertar o pescoço da pessoa. E aí, o que você faz? O que você faz? Você finge? Ah, tudo bem, adoro essa sua amiga, tão simpática, adoro quando ela vem aqui, quando eu estou fazendo as minhas unhas. Não, né, gente? Você reza, né? Você reza. Quando você ficar em dúvida sem saber o que fazer, reza.
A resposta vai ser sempre a oração, sempre. Rezei e pedi ajuda a Deus. Mas a mulher é muito conectada, né? Já tava. E olha o que ela responde. Sua resposta foi dramática. A resposta de Deus. Em instantes, a mulher irritante, ela bota irritante entre aspas, começou a falar da sua infância e especialmente do seu relacionamento com o seu pai. Quando começou a descrever a sua criação, ficou claro para mim como era possível que ela tivesse crescido sem quase nenhuma autoestima e, consequentemente, com uma necessidade descomedida de desenvolver características espalhafatosas de personalidade que na cabeça dela representavam força. As defesas dela não funcionavam, é claro. Emergindo do medo, as defesas sempre vão emergir do medo porque são do ego, né? Elas simplesmente afastavam as pessoas. De repente, o comportamento que tinha me irritado tanto 5 minutos antes, agora evocava em mim uma profunda compaixão. O Espírito Santo tinha me mostrado a informação que faria o meu coração derreter. Agora eu via a mulher de maneira diferente, a lição de ontem. Esse era o milagre. O comportamento dela não tinha se modificado, mas eu tinha. Então, o que eu vou pedir a vocês hoje? Eu vou pedir que vocês peçam ao Divino Espírito Santo para que mostre a vocês o que levou os pais de vocês a se tornarem os adultos que eles se tornaram. É isso que eu vou pedir para vocês hoje. E que vocês pratiquem a lição do jeito que eu falei ainda há pouco, tá bom? Mas eu vou responder uns comentários aqui. Eu tenho um comentário aqui no YouTube particularmente para fazer. Que é o comentário da... Peraí. Denise Helena. Oi, querida Denise. Você é muito fofa. Muito obrigada pelas suas mensagens, tá? Antes de responder o comentário da Denise, eu queria avisar vocês que, se Deus assim permitir, no domingo nós teremos live do livro texto, tá? Provavelmente nesse domingo eu vou começar a live às 19 horas, tá bom? Nós vamos ler o item 1.3 do capítulo 1 do livro texto de Um Curso em Milagres. É o momento ideal para você interagir comigo e trazer as suas perguntas, sejam elas pessoais, sejam elas da metafísica do curso, tá? As lives têm durado em torno de 2 horas e 15, tá? Provavelmente vai ser o que teremos no domingo, tá? Então eu vou fazer todo o comentário e no final eu abrirei pra gente debater, responder as perguntas. Então, se você não puder chegar antes, chegue no final, tá? Muito bem. Ela botou assim: Jack, você parece melhor. Sim, estou. Obrigada por mais essa aula. Ela tá falando do vídeo de ontem. Vou colocar a minha anotação e interpretação de um trecho da aula. Então eu quero que vocês ouçam o que ela vai falar. E antes de eu responder, vocês todos vão se perguntar: o que ela tá falando tá certo ou não está certo? Isso aqui é uma dúvida didática, tá, gente? O que está errado será corrigido, o que está certo será confirmado, tá? Quando o outro me perturba, isso me coloca em sofrimento, inferno mental, separado da leveza e do amor. E isso me faz me colocar como vítima, e assim eu projeto a culpa inconsciente de não saber lidar com as minhas emoções no outro, o condenando como algoz e querendo jogá-lo no inferno, tristeza e julgamento, para me sentir de volta ao céu. Eu o culpo por ele ter me separado do céu, sendo que eu mesma
fiz isso. Se eu estiver errada, me corrija. E aí? Isso está certo? Quando o outro me perturba, isso me coloca em sofrimento? E isso me faz colocar como vítima? E assim eu projeto a culpa inconsciente no outro? Isso está certo? 1, 2, 3. Não, está errado. Essa é uma interpretação egóica do curso. É assim que, infelizmente, a maioria dos alunos interpreta o curso. Isso está errado. Isso é assim. Eu tô lá, tá? Eu já tô aqui no ego. Então, eu tô exatamente separada. Eu tô separada. Eu já tô separada do céu. Tô separada. Aí eu levanto de manhã, tomo meu banho, escovo meus dentes, me arrumo bem bonita e vou pro meu trabalho. Tá? Quando eu chego no meu trabalho, vem aquele fulano e ele faz alguma coisa comigo que me tira a paz. É assim que eu vejo, né? Eu vejo isso dessa forma. O outro me perturba e isso me coloca em sofrimento. Como é que está acontecendo na verdade? Na verdade, eu estou em sofrimento. Eu estou perturbada. Eu estou mal. Aí eu saio muito bonita, muito cheirosa, muito elegante, toda maquiada, toda bem vestida, mas eu estou em sofrimento. E eu emano essa vibração de baixa densidade, de sofrimento, de culpa, de vergonha, de tristeza, de raiva, de ressentimento, né? Ontem o meu namorado terminou comigo, ou me fez uma grosseria, eu fiquei mal, aí eu encontro aquela pessoa no meu trabalho. Aí aquela pessoa vem e me faz uma grosseria gratuita. Aí, o que aconteceu? A projeção deu lugar à percepção. A minha vibração, meu campo eletromagnético de energia densa, encontrou com o campo eletromagnético de energia densa dele. Toda a culpa que está na minha mente foi projetada nele. E ele obedientemente me devolveu. E com cumprimentos. A projeção dá lugar à percepção. Primeiro vem o meu mal-estar. Primeiro vem o meu sofrimento. Primeiro vem a minha culpa, o meu ressentimento, a minha raiva, o meu ódio, a minha vergonha. A minha ferida de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação, de injustiça. Tá? Aí, isso me faz colocar como vítima e assim eu projeto a culpa inconsciente. Não. Não, ele não faz você se colocar como vítima. Você já está vibrando na vítima, meu bem. Você é uma vítima ambulante. Você é a vítima. Você é uma vítima ambulante. Ou você é uma vítima dos homens, ou você é uma vítima dos chefes, ou você é uma vítima do governo, ou você é uma vítima dos motoristas incompetentes que dirigem ao seu redor. Ou você é uma vítima dos seus amigos ingratos, ou você é uma vítima de namorados descuidados. Você é uma vítima. Você é a vítima ambulante. O que vítima encontra? Vamos para o Tinder? Eu vou fazer o Tinder de um curso em milagres. A Cinder, ele vai se chamar. De A Course in Miracles, mais Tinder. A Cinder. Vou fazer um Tinder aqui. Aí você vai pro Tinder. Pra você dar match no Tinder, o cara tem que gostar de você, mas você tem que gostar do cara também ao mesmo tempo agora. Senão não dá match. Com o que vítima dá match? Com o que vítima combina? Com o que vítima é complementar? A vítima é a chave para a fechadura do algoz, né? Ou melhor, a vítima é a fechadura e o algoz é a chave que abre essa fechadura.
Aí você encontrou o seu algoz. Deu match. Seu ego ficou muito feliz. Aí seu ego pensando assim, oba, mais um dia de sucesso. Ganhei meu dia, né? Aí ela diz assim, eu projeto a minha culpa inconsciente no outro. Não, você projetou antes de tudo acontecer, tá? Aí vem a segunda parte. O condenando como algoz e querendo jogá-lo no inferno. Aí é a parte consciente. Aí você vai começar a condenar ele. Oh, miserável, FDP, grosseiro, sem educação. Você vai ver no dia que você precisar de um favor meu, seu desgraçado, seu miserável. Aí você sai exasperada. Aí você vai lá no café. No café estão suas duas amigas lá. Aí você fala, vocês não sabem o que aquele filho de Deus perfeito, FDP, fez comigo. Blá, 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 blá. Aí uma amiga vira e fala assim, comigo fez também, aquele cara é um sem noção, aquele cara é um grosseiro. Aí a outra, eu também, já passei por isso, não chego mais nem perto dele. Pronto. Aí o ego fala, uau, fiz um strike. Né? Muito bem. Aí ela diz que vai jogar o cara no inferno. Sim, aí você joga. Para me sentir de volta ao céu. Aí é. Aí você joga a culpa no outro. Você faz a doce face da inocência. E a culpa ficou no outro. Então existe um ganho aí que é fenomenal. Você projetou a sua culpa. Você deu a batata quente para o outro. Né? O objetivo é você se livrar da batata quente. E eu culpo por ele ter me separado do céu, sendo que eu mesmo fiz isso. Não, aí não. Não, você culpa porque você culpa ele porque ele tirou a sua paz. Mas você não tem nem noção, você nunca esteve no céu, você sempre esteve no ego. Você nunca esteve no céu, ele não te separou do céu, ele tirou a sua paz. Né? Aí você diz, sendo que eu mesma fiz isso. Sendo que o tomador de decisões optou por ouvir a interpretação do ego e sim, perdeu a paz, tá? Então essa é a minha resposta para você, tá? Muito bem. A Rosemar botou assim, eu estou vivenciando curas que estão me deixando, né, perplexa. De fato, o conhecimento liberta. Gratidão, gratidão, gratidão. Que bom, querida. E eu queria finalizar o vídeo lendo um textinho muito bonitinho aqui. Eu postei no Instagram que o anjo de fevereiro é o anjo da transformação, tá? Demorei para postar porque realmente eu não tô bem esses dias, né? E aí tem um texto aqui que eu achei perfeito, tá? Do site, que é o site da comunidade Findhorn, que publica os anjinhos mensais, aos quais o site eu dei crédito, tá? Então, o anjo da transformação. A mudança acontece quando você assume responsabilidade pela sua própria consciência, né? E você a aplica na sua vida diária. De cada pequeno momento, em cada pequeno momento. Tá? Aí, o que ela vai falar aqui do ego? Deixa eu ver se eu vou ler a mensagem inteira, tá? A vida é um processo alquímico de constante mudança dos nossos corpos, às nossas circunstâncias, ao nosso meio ambiente. Como nós respondemos ao mundo, né, da forma que está evoluindo, isso se relaciona diretamente à nossa capacidade de internalizar a nossa consciência e focar as nossas ações do espaço sagrado interior à profundeza dos nossos seres. Aí tem um parágrafo que eu amei, que para mim é perfeito. Não se trata de eliminar o ego ou o seu eu inferior.
se trata de permitir que a sua natureza superior, o seu eu superior, absorva o ego nele mesmo e, portanto, transforme-o. Ó, que lindo, né? Então a gente não vai destruir o ego, condenar o ego, bater no ego, acabar com o ego, se separar do ego, lutar com o ego. Não. Quando a gente está fazendo isso, a gente está no ego. Então a gente vai fazer o download do nosso eu superior e o nosso eu superior vai, a cada dia que passa, absorver um pouquinho e um pouquinho e um pouquinho mais dos nossos egos, né? Para se tornar um ser respeitoso, amoroso, afetuoso e generoso, nós temos que nos esforçar em conduzir a nós mesmos de acordo com os valores dos nossos eus mais elevados. É na ação, tá, gente? É na ação que a gente vê a evolução. É no comportamento. Cada momento é uma oportunidade de recriar a nós mesmos. E isso acontece um sentimento, um pensamento e um ato de cada vez. A jornada interior da alma através da transformação não é simplesmente uma mudança de caráter, nem a tomada de consciência. Isso é na verdade, a tomada de consciência da nossa verdadeira natureza. Isso significa a nossa identidade, que a nossa identidade e a nossa consciência diária cessam de ser determinadas pela nossa história passada, história pregressa, tá? Nós mudamos dimensionalmente, nós deixamos o conteúdo do passado para trás e residimos na nossa eterna presença. Vê o que ela falou, nós mudamos dimensionalmente, nós saímos dessa dimensão aqui, nós vivemos no mundo sem pertencermos a ele. Nós somos seres espirituais habitando corpos humanos. Este é o tempo de subir de nível. Libere as hesitações e os apegos às suas próprias dúvidas. Traga-os ao altar do seu coração para a cura e a transformação. E ouse se tornar quem você, em si mesmo, do lado de dentro, é. Perdão, traduzi errado. Quem você sabe que você mesmo é, né? Quem você sabe que o seu self, né? O seu si mesmo, ele é aquele que está do lado de dentro. Nós esperamos que os anjos continuem a inspirar a sua vida, que a sua jornada possa ser agraciada neste mês, tá? Então, esse mês vamos trabalhar com o anjo da transformação, tá? Lembrando que no mês passado nós trabalhamos com o anjo da compaixão. Acho que por isso que eu fiquei tão tranquila, né? Então esse mês é um mês da gente trabalhar com o anjo da transformação. Que esse anjo possa trazer para as nossas vidas todas as transformações positivas pelas quais nós estamos ansiando, né? Nos dá força, coragem, discernimento, compromisso, para que nós possamos alcançar essas transformações. Tá bom, meus amores? Então, amanhã eu comento mais algumas mensagens que eu recebi. O vídeo já tá com 1h04, então eu vou parar por aqui, tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.